Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula do curso Criando uma aplicação web com Vue.js e Quasar. Nesta aula a gente vai estar realizando o login e dando uma funcionalidade real à página de login que criamos na última aula, né? Já que na última aula a gente adicionou validação, adicionamos essa página em si, né, toda ela, e claro, um login fake ali, um mock de login para poder fazer os testes com feedback visual, enfim. E nesta aula a gente vai fazer uma conexão real com uma API. A API que a gente vai estar utilizando é esta da Dummy.json, de autenticação, ok? E ela tem toda essa lista de usuário. Eu vou estar deixando os links na descrição e também vou estar deixando uma lista com 10 usuários e senhas, né, de teste para vocês estarem utilizando. A primeira coisa que vamos fazer é analisar a nossa API, que vamos estar fazendo a conexão, né? Ela necessita do que? De um username e de uma senha. A senha a gente já tem, porém a nossa aplicação ela espera um e-mail, né? Isso não está certo. Então vamos ter que alterá-la para receber um username, ok? É bem simples de fazer. Vamos acessar a pages, login page, ok? E aqui em input, onde a gente tem e-mail, a gente muda para username. Alteramos aqui o nome da model, da vModel só por convenção, username. E alteramos aqui embaixo, né, nos demais. Aqui onde a gente define, onde a gente utiliza. E no nosso retorno. Pronto. E aí aqui não faz mais sentido a gente ter uma rule voltada para e-mail, já que a gente está trabalhando com username. Então vamos ajustar essa rule. Vou remover aqui, vou fazer parecido com a de baixo. Val igual a nothing, val ou usuário, nome de usuário, vamos mudar aqui também, usuário é obrigatório. Pronto. Vamos lá visualizar como ficou. Usuário, login, usuário obrigatório. Pronto. Agora, vamos lá realizar de fato o nosso login, né? Para isso, a gente vai ter que criar uma pasta aqui, que gosto de chamá-la de service, onde ficam os nossos serviços de autenticação, de conexão de listagem, por exemplo. Aqui dentro ficam todas as informações da nossa API. Então, por exemplo, uma API de autenticação se chamaria auth.api.service, do tipo TypeScript, tá? .TypeScript. Aí eu adiciono, eu venho aqui e crio uma class auth API service, ok? Aí ela espera um construtor. Aqui é um Axios API, gosto de chamar de API, um Axios, pronto, portar de Axios, ok? E aqui um private read only API, do tipo Axios também. Axios. Ok. E aqui this.api igual a API. Pronto. E aí vamos criar o nosso auth, né? O nosso método auth aqui. Então, public async. Depois eu explico o porquê do async. Login. E eles esperam username, name, string e um password, string. Pronto. E ele retorna um promise do tipo, ainda não temos um tipo, então só um promise. E aí a gente abre aqui o método, pronto. Daí dá um return api.post, porque o nosso login é realizado no formato de post. Pronto. E aqui a gente vai ter a URL para lá, vou copiá-la aqui, mas vai ter lá no link que vai estar na descrição. Pronto. E aqui vamos ver os outros parâmetros. O data. O data é o nosso post de fato, é as informações dele, que é username e password. Eu tenho que abrir um objeto e aí eu uso dessa forma, passo apenas os nomes deles, né, das variáveis. Por quê? Porque elas têm os mesmos nomes dos campos que eu quero enviar. Mas, por exemplo, se eu tivesse user e aí eu quisesse passar o meu username, né, manter o nome da variável nesse formato, né, como username, então eu teria que fazer dessa forma. Mas, como é o mesmo nome, então posso passá-lo assim, que ele internamente transforma nisso aqui,
né? Mesma coisa que o password. Então não faz sentido eu ter que passá-lo assim. E aí aqui, pronto. Aí se quiser, pode estar passando aqui uma outra, né? Um header do tipo content type, application JSON, por exemplo, só por via das dúvidas, para evitar problemas de conversão ou de algum envio. E aí aqui, nosso promise, ele espera que tipo de... é apenas um promise normal. Ah tá, é porque eles esperam Axios Response. Pronto, agora sim. E aí aqui eu dou um export the full new Auth API Service API, que daí ele vai importar lá de boot Axios, porque aqui nesse nosso boot file que ele gera pra gente de forma automática, ele tem essa declaração aqui, ó, para um base URL, né? No caso, como a nossa URL ela é mais longa e tal, ela é uma URL completa, ele não vai fazer parse dela, ele vai usar isso aqui. Mas, por exemplo, se eu fizer dessa forma, ele vai pegar essa URL e vai adicionar aqui quando eu passar nesse formato. Agora, se eu passar assim, ele vai usar a completa, ok? Então, vou deixar na completa, mas saibam que também se pode utilizar no base URL. Isso aqui é muito utilizado quando a gente está alternando entre modo de desenvolvimento e produção, porque daí você utiliza uma URL para um e uma URL para outro. E aí você faz aqui apenas o path, né, o endpoint, e não se preocupa em qual você vai acessar, porque os dois, em teoria, tem que ter os mesmos endpoints. Ok? Agora vamos fazer a conexão desse nosso service com o nosso store. Bem simples. Acessamos o Auth Story. Aqui a gente muda de apenas um login para async login. Ok? Tiramos tudo isso aqui. Podemos apagar. Deixamos apenas essa parte. E aqui a gente muda para um promise user ou false. Pronto, da seguinte forma. E aqui a gente retorna um this user. Pronto, como era antes. Porém, a gente adiciona aqui, na hora de fazer o login, uma const response, por exemplo, igual a... deixa eu ver aqui. Service é auth API service ponto login, passando o username e password. Pronto. Vamos ver o que a gente tem dentro de response. Response.then. Ele retorna uma promise, né? Nosso login retorna uma promise. Porém, eu não quero uma promise. Eu quero pegar diretamente o valor da minha resposta aqui. Então, eu coloco um await. Aí, ao invés dele ter que fazer um .then e aí pegar a resposta aqui dentro, né? Dentro de uma função anônima, de uma function, eu quero que ela esteja disponível no meu código mesmo, né? No meu bloco do método, sem eu ter que usar um then, né? Então eu utilizo o async na minha função, para indicar que ela é uma função assíncrona, eu tenho que retornar sempre um promise, e o meu await, que quando ele chegar aqui, ao invés dele fazer no then, mandar para o then, ele vai esperar a resposta chegar e vai retornar para cá. Então ele aguarda finalizar a execução dessa função para vir para cá, diretamente a resposta. Então, meu response tem o que? Temos um config e temos um data. Esse data é onde fica armazenada a nossa resposta de fato, né? Só que aí, se eu retornar ela assim, vai ficar meio estranha. E o meu user ele só está aqui, só está disponível aqui. Eu quero, né, ter o meu user de forma global para me especificá-lo como um tipo de retorno, porque ele aceita aqui, né? Ele aceita alguns tipos, né, como N, enfim, ou até mesmo as interfaces. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no meu src, criar uma nova pasta chamada models, e aqui deixa eu me alterar de service para services, no plural. Acabei errando ali na hora de escrever. Perfeito. E pronto. E aqui vou dar um new, também um TypeScript file, né, um TS, e chamá-lo de user. Apenas user, nada mais. E aqui eu vou ir lá no meu story e vou copiar essa interface daqui, tirá-la daqui e passar para cá. Só que aqui eu vou dar um export interface user, porque eu preciso que ela fique disponível aqui também. Então, só venho aqui e dou um
import nela. Deixa eu importá-la aqui. Import user from src barra modules barra user. Pronto. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui ele não tem um export default, então eu tenho que pegá-lo dessa outra forma aqui. Pronto. Só que esse cara não bate com os retornos que a gente tem lá, com os tipos de retorno. O que a gente vai ter de retorno lá, se vocês olharem, é um ID, que é um inteiro, ou seja, um number, um user name, que é uma string, um e-mail, que é uma string também, um first name, que é uma string, um last name, também é uma string, um gender, um gênero, que é uma string, image, que é uma URL para uma imagem, um avatar, e o token de acesso, que também é uma string para mim estar utilizando no futuro para algumas outras requisições, né? Porque eu faço autenticação, e aí eu uso essa autenticação, meu usuário autenticado, para estar criando objetos, né? Criando dados dentro do meu backend. E tudo isso aqui tem que estar, esses nomes tem que ser iguais aos que vêm do meu retorno no JSON. Então, se lá tivesse first name assim, aqui tem que estar dessa forma. Se tiver assim, ou estiver assim, então, né, com tudo minúsculo, ou camel case, enfim. Então, aqui tem que estar do mesmo formato que o meu JSON. E tem que, de preferência, estar nos mesmos tipos. Agora, não. O meu campo imagem, ele pode ser que ele não venha. Então, eu coloco essa interrogação antes dos dois pontos, né, logo depois do nome, que indica que ele é um campo opcional. Então, nem sempre eu preciso dele. E assim significa que eu sempre preciso. Ou então, não. Ele sempre vai vir mesmo que nulo. Então, string ou nulo, por exemplo. Entendeu? E agora, aqui em vez de n, a gente vai ter o user. Pronto, ele já faz a importação automática para mim. Ok. Agora aqui, na minha resposta, eu posso simplesmente dar um this user igual a response.data. Só que, dessa forma, beleza, se der erro, ele vai me dar problema. Eu não vou saber se deu sucesso ou não. Então, o que eu faço? Um if response.data, né, que eu preciso que ele seja verdadeiro, e o meu response.status, que esse status é um inteiro que diz o meu status code, né, o status da requisição, 200, 404, 202, 206, enfim, toda a lista de status HTTP disponíveis. Então, se tiver o data e o meu status for 200, então eu seto o meu data como sendo o meu user e retorno aqui, independente de qualquer coisa, eu retorno ele. E se o meu user, né, não passar aqui, ele vai vir falso e significa que deu erro no meu login. E eu utilizo aqui para nessa validação para mim saber. E aqui ele está com erro, por quê? Porque a gente alterou o nome e não existe mais esse cara, não existe mais essa opção, né? Esse name. Então aqui eu quero, por exemplo, first name ou username. Eu prefiro o username. Pronto. Por que ele não deu certo? Ah, sim. Por que ele não deu certo? Porque ele é uma promise. Então, aqui ele cai no mesmo problema de ter um then. E é bem simples de resolver. Como essa função já é async, então é só eu vir aqui e colocá-lo como await. E aqui agora ele é ou um false ou um user. Então eu consigo acessar o username. Vamos fazer um teste. Opa, ó. Aqui eu consigo também ver no meu front. Se ele der algum erro, ele me mostra onde que é. Mesmo problema. Como eu alterei o tipo, né, a assinatura da minha interface, esse name não existe mais. Então aqui eu tenho que colocar um user name, né, se eu quiser. Ou aqui eu ainda posso fazer, por exemplo, um first name. Deixa-me só colocá-lo como interpolado. Aqui. Fecha assim. E o state user.lastName. Vamos lá. Aí eu tenho o primeiro e último nome da pessoa, enquanto que lá eu tenho o username. Pronto. Vamos lá. Deixe-me só pegar aqui algum usuário para autenticar. Usuário de teste. Okay. Não se preocupa que eu vou estar deixando uma lista de 10 usuários e senhas para vocês estarem utilizando. Login. Opa, deu falha no login. Por que deu falha no login?
Vamos descobrir. F12 para a gente estar olhando no console. Network, como é um problema na minha requisição, acredito. Olha só. O que deu aqui de errado? Bom, aqui ele deu sucesso, então é alguma coisa no meu código mesmo. Então vamos ver se não é a nossa validação para saber se tem data ou não. Então aqui eu coloco um log response, por exemplo, para saber o que está chegando, né? O que está gerando. E vamos ver o que ele me mostra. Opa, ele acabou perdendo aqui a referência. Então, Atom, essa senha, ó, não trouxe de novo, porque Tune 0. Olha só, temos um data bonitinho e nosso status é 200. Olha só, era apenas um erro novamente de atualização. Às vezes quando isso acontecer é bom vocês darem um F5 ou atualizar que ele resolve. Ó, Atune, login realizado com sucesso. Vou mudar essa mensagem que eu não gostei muito dela. Aqui, então, usuário tal, né? Vou colocar entre aspas, porque é o nome, acessou o sistema. Atune 0. Pronto. Ó, usuário Atune 0 acessou o sistema. Ok. E aí, agora que a gente tem um usuário logado, vamos acessar o nosso index. Vamos para aqui. Ver. Ah, é claro, ele perde a referência porque eu atualizei a página. Então, na próxima aula a gente vai estar vendo como fazer essa navegação para manter essa referência, ok? Mas, por exemplo, eu também posso mantê-la utilizando um local storage, um cookie, ou um tipo de, por exemplo, além do cookie, um IndexedDB, ou um session storage. Então, vai de como você quer lidar com a sua aplicação, ok? Mas agora a gente está realizando o login via web, pela internet. Então, nesta aula a gente realizou esse login, fez a conexão com uma API de teste, e na próxima aula a gente vai estar fazendo a navegação entre essas páginas. Então, quando eu realizar o login, ele vai me enviar para o index, e se eu sair ele vai me retornar para o login, e se eu tentar fazer acessos em páginas que necessitem de autenticação não estando autenticado, ele deve me barrar, né? Ele deve me enviar para o login, e se eu tentar acessar o login já autenticado, ele deve me enviar para o index, né? Porque não faz sentido eu ter que fazer um login estando autenticado. Então eu sei que essa aula foi de novo um pouco extensa, igual a anterior, mas é porque é um assunto um pouco complicado. Mas eu vou estar deixando os links e o repositório também na descrição, o link com a playlist dos outros vídeos para vocês estarem assistindo. Então, se chegaram até aqui, eu acredito que tenham gostado. Então, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E nos vemos na próxima aula.